Viver de dividendos é o sonho de todo mundo que está investido na bolsa hoje. E no vídeo de hoje a gente vai revelar 3 ações que seriam as ações que eu começaria a investir se eu quisesse hoje usufruir dos dividendos da minha carteira. Se quisesse viver de dividendos, acho que é um jeito bom de começar com tudo esse ano e principalmente de chamar a tua atenção. Eu sei que essa série de vídeo bomba, mas o que é mais importante não é nem saber quais são as 3 ações. Isso poderia ser um post no Instagram. É o principal aqui você entender por que essas ações, principalmente por que investir com uma estratégia clara. Se você é clubista, talvez você já desconfie desses motivos, já deixa o dedo no like. Se você não é clubista, se inscreve no canal, clica no sininho e seja clubista ou não, comenta. Você investe em ações por causa de dividendos? Se sim, quais são as suas preferidas? E vamos pro vídeo. Bueno, chamei o Filipão aqui para esse vídeo, que é nosso especialista em dividendos. Ele que me convenceu, tá, a gente bolar uma estratégia com foco em dividendos. Ele vai explicar os motivos agora. Filipão, conta aí o que estava me contando antes da gente ligar as câmeras. Começamos 2023 e o mercado com tudo, assim, né? Primeiro dia de pregão, Ibovespa caindo mais de 3%, aparecendo notícias como essas que vocês estão vendo aí, e aí motivos você vai encontrar inúmeros, né? O mercado sempre tem um monte de motivos para cair ou para subir. O fato é que o resultado foi a queda do mercado. E aí, nesse momento, muitos dos investidores ficam com aquela sensação de que nossa, o mercado agora está com mais risco, né? Porque mudou a eleição, agora entrou novo presidente, teve um monte de política pública diferente e tal. Principalmente os iniciantes não sabem muito bem como se comportar nesse momento. E aí, correndo para renda fixa, vendendo na baixa, para depois, quando tiver tudo céu de brigadeiro, voltar para ações. Enfim, desculpa te interromper. Nada, não, mas é bem assim que acontece mesmo. E não é que os investidores estejam errados. O mercado de ações sempre vai carregar seu risco. E esse tipo de coisa, esse tipo de flutuação, ele é normal de acontecer, inclusive vai acontecer muitas vezes ainda na sua jornada até você viver de renda. Só que o que a gente quer mostrar aqui para vocês é que em outros momentos do passado, coisas desse tipo também aconteceram. Então imagina lá o cara que é clubista raiz, já sabe que tem que separar uma parte do dinheiro dele todos os meses para investir. Comprar investimentos, seja ações, fundos imobiliários, renda fixa. Mas imagina você passar anos e anos acumulando esse patrimônio, colocando em ações, seja lá o que for, e você vê só o seu patrimônio caindo durante anos. Foi isso que aconteceu no Ibovespa, por exemplo. Se você olhar para esse gráfico, no período entre 2010 até final de 2015, mais ou menos, o mercado ficou caindo devagarinho de lado. Então foi exatamente isso que aconteceu. E nessa hora é um pouco mais complicado de segurar a disciplina e de continuar investindo todos os meses. Só que aí entra o que eu chamo de fator dopamina dos dividendos que você recebe praticamente todos os meses na sua carteira. Todas as vezes que você recebe um dinheiro na conta, aquilo ali não tem como ser negativo. Aquilo ali é positivo sempre. Então você tem uma sensação de que você está tendo um resultado pelos seus investimentos, mesmo que o patrimônio caia. E é exatamente isso que o Estúdio Alves Music, aqui um dos nossos seguidores, falou. Ele disse, sem dividendos é complicado, as ações já são muito voláteis e sem dividendo não dá para entrar, mesmo com valorização do ativo em longo prazo. É exatamente o que a gente está falando aqui. Ele gosta daquela sensação de ter sempre a confirmação de que o investimento dele está gerando retorno. Além dele, tem muitas histórias como a da Roberta, por exemplo, que começou ali recebendo 20 centavos ao mês de dividendos e já está quase batendo o primeiro salário mínimo só em renda passiva dos dividendos dela. Então perceba que essa investidora aqui, ela se desconecta do patrimônio dela e ela fica muito mais conectada com o resultado do crescimento da renda passiva ao longo dos anos. E isso vai crescer independente do seu patrimônio, se você investir da forma correta. E aí, dito isso tudo, legal, receber dividendos é muito bacana, mas é muito importante que você saiba selecionar essas ações de dividendos por trás. Quando comprar uma ação de dividendo? Quando vender? Quais são os critérios? E aí você vai sair da situação do Gabriel, que comentou com a gente que o assessor dele da XP dizia que era para vender uma ação, e aí ele ouviu um dos nossos vídeos que a gente falava que estava comprando uma das ações e ele não sabia o que fazer. O que falta, na verdade, para o Gabriel é uma estratégia clara, que ele saiba os critérios para selecionar qual ação e não depender mais de ninguém. E é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai te explicar como é que funciona essa estratégia e quais ações passam nessa estratégia que é com foco em dividendos, aí a expertise do Filipão, que é mais uma amostra de que a gente aqui defende o investimento com base em estratégias claras e vencedoras. Eu tenho aqui, eu prefiro as ações mais baratas da bolsa, que por sinal pagam mais dividendos do que a média, falo mais sobre isso depois, mas o mais importante é ter uma estratégia, né? Cara, sem essa estratégia você fica totalmente perdido, não sabe o que fazer e fica na mão aí de profissionais que, se são comissionados, nem sempre vão estar procurando o que é melhor para ti, né? Vão querer gerar mais comissão muitas vezes. Tamo junto? Primeira ação, Filipão. Qualicorp
código QUAL3. Qualicorp, a gente passa a bola para te explicar por que ela está na estratégia. Ela foi fundada em 97 e ela atua na administração, gestão e vendas de plano de saúde coletivos, empresariais e coletivos por adesão. Mas a Qualicorp é uma ação relativamente polêmica, né? Porque 2022 não foi um ano muito brilhante, né? Conta essa história. Quem colocou um Qualicorp? Se o investidor que está de olho no nosso vídeo bem percebeu, realmente foi uma ação que sofreu muito no último ano, principalmente. E a gente vem vendo resultados mais difíceis, mais apertados da companhia, principalmente quando ela passou ali em março, mais ou menos, primeiro trimestre de 2022, por um monte de cancelamentos ali das apólices de seguro. Quando ela deu uma aumentada no preço dos seguros, muita gente cancelou. E isso fez com que a margem da companhia, consequentemente a receita, o lucro, viessem muito abaixo do esperado e o mercado não perdoou, bateu muito no preço da ação. E aí, se você vê na tela, você vê que a margem líquida da empresa já chegou a algo acima de 20% há alguns anos atrás e hoje está na casa dos 11%. Uma margem líquida de quase a metade realmente faz sofrer muito o lucro líquido de uma companhia. E por último, mais recentemente, a gente viu a Redditor, que é a principal acionista da Qualicorp, comprando uma outra companhia que era a SulAmérica. E isso por si só gerou uma possível geração de conflito de interesses. O CAD estava avaliando, talvez a Qualicorp não poderia mais distribuir os produtos da SulAmérica porque tinha conflito de interesse com a Redditor, então o mercado bateu mais um pouco. Quando essas notícias deram uma aliviada, acabou que o mercado fez as ações da Qualicorp dispararem 18% num dia só, quando a Redditor terceirizou a sua gestão dentro da companhia para um fundo de gestão profissional. O reflexo disso tudo que o Filipão está contando é uma ação aí que caiu praticamente 2/3, né? 67% em 2022. Agora, por que a gente está citando aqui? Por conta de um negócio chamado consistência no pagamento de dividendos por mais de 5 anos, né? Seja anos bons, seja anos ruins, anos de margem mais alta, anos de margem mais baixa, com um dividendo médio dos últimos 3 anos de 13,09%, que a coloca na primeira colocação no ranking máquina de dividendos. E aí, ninguém me dá para explicar essa estratégia, esse ranking. Felipe aqui. Mais uma vez, as nossas estratégias elas são baseadas em critérios muito claros para que a gente monte o ranking que a gente chama aqui das 10 maiores pagadores de dividendos da Bolsa do Brasil. Então, a gente vai estar preocupado sempre com 3 coisas na máquina de dividendos. Primeira delas é ações que tenham liquidez, negociação suficiente para que a gente consiga entrar e sair das ações. Segundo ponto, a gente quer o que a gente chama de presença de pagamentos de dividendos por 5 anos ou mais. Então a empresa não pode ter falhado em pagar dividendos em nenhum ano, senão ela nem entra no ranking, ela nem passa. E por último, a gente olha para os últimos 3 anos da empresa, vê o que ela pagou de dividendos e compara com o preço dela atual. Quanto é que isso dá de média de dividendos nos últimos 3 anos? E aí a gente chega nas ações com maior dividendo. Por isso, inclusive, que a Qualicorp entrou aqui. Como ela caiu muito de preço, o dividendo médio dela subiu e acaba que ela entra dentro dos critérios. Dividend yield médio no caso, né? Porque o dividendo pago ficou lá, paradinho, preço caiu, aumentou o dividend yield aí medido, né? Essa estratégia, que fique bem clara, ela foi testada aqui, que é a nossa marca registrada, né? Estratégias claras, testadas, replicáveis, e o desempenho foi muito acima da média do mercado medido pelo Ibovespa, né, com um retorno de 22% ao ano, com reinvestimentos proventos. E olhando apenas para o dividend yield histórico, você pode ver que na média não, para ser bem claro, com apenas uma exceção, que foi 2015, o dividend yield da carteira da estratégia máquina de dividendos foi superior ao do Ibovespa e ao do IDIV. E essa exceção foi no ano em que o IDIV, que é o índice de dividendos da B3, teve um dividend yield um pouco maior. E claro, isso aqui é uma explicação muito curta da estratégia. A verdadeira explicação está num PDF que a gente está oferecendo de forma gratuita aqui, em que o Filipão explica o racional da estratégia e revela quantas ações estão na máquina de dividendos? 7 diferentes ações que passam nos critérios máquina de dividendos em janeiro de 2023. Então, se você quer investir em dividendos, não perca essa chance. Baixa esse PDF clicando aqui no primeiro link na descrição e também no comentário fixado enquanto você vai fazendo isso. Vamos contar sobre a segunda ação aqui que passa nos critérios, que é uma conhecida de vocês, eu sei bem, né? E já esteve entre as mais baratas da Bolsa, que é a ISA-CTEP, a Transmissão Paulista. Para quem não sabe, a ISA-CTEP, ela está no segmento de transmissão, né, do setor de energia elétrica, está em 17 estados, é responsável por 30% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, tem um monte de empreendimentos já rodando há muitos anos, vários em construção também.
E desde 2007, ela nunca passou um ano sem distribuir dividendos, mesmo no ano que ela teve prejuízo. Tá? Agora, mais recentemente, Filipão, o que está rolando com as ações da ISA-CTEP? Bom, se a gente for olhar para os últimos 12 meses, a ISA-CTEP está caindo algo muito próximo a 6% no momento que a gente grava esse vídeo e considerando o pagamento de dividendos, essa queda cai para 2,5% de desvalorização nos últimos 12 meses. Engraçado, porque muita gente estava perguntando para a gente assim, cadê o dividendo da TRPL, da ISA-CTEP? Porque ela nunca passou nenhum ano sem pagar, só que ela veio anunciar o último dividendo agora de 2022 no dia 25 de dezembro, ali 24 de dezembro, algo muito próximo. Papai Noel trouxe esse último dividendo, mas a companhia não falhou e ela continua dentro dos critérios da máquina de dividendos. E essa é uma das razões, inclusive, para ela continuar dentro do nosso ranking. Presença de mais de 5 anos, muito mais de 5 anos de dividendos e um dividendo médio dos últimos 3 anos na casa de 8,5%, tornando ela a 9ª posição do nosso ranking em máquina de dividendos. Agora, Filipão, antes de citar a terceira ação, vou ser o chato aqui, tá? Eu vejo em vários vídeos que eu gravo aqui falando sobre a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é uma estratégia para seleção de ações baratas. Tem um dividend yield maior do que a média do mercado, porque outra beleza da estratégia de dividendos, né, é que uma empresa que tem dividendos, ela tem o quê? Lucro. E se ela distribui dividendos, isso dá um alto yield, ela está na média mais barata. Então tem algumas ações que passam, né, nas duas estratégias. A terceira, inclusive, é uma delas. Mas quando eu falei que você é o chato, é porque nesses vídeos que eu faço, tem sempre a galera que comenta: essa ação é uma ação ruim, é uma empresa negativa, ela caiu, não sei o quê. Eu sempre falo pros caras o seguinte: porra, tu não precisa seguir a estratégia, né? Eu não sou o senhor da verdade, não quero posicionar aqui que a minha estratégia é a melhor do mundo, mas tem uma coisa que eu sou chato pra burro, quer dizer que você precisa ter uma estratégia. Senão você vai ficar na mão daquele profissional comissionado, senão você vai ficar na mão dos seus viéses comportamentais e vai ser o cara que está sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Então se você pensa, poxa, mas dividendos eu não gosto muito, Ramiro mostrou as ações mais baratas da Bolsa, que no passado rendeu um pouquinho mais, então eu queria ela. Cara, tá tudo bem. Você pode seguir a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, mas siga uma estratégia. A gente está te apresentando duas aqui em potencial. E aliás, se você quiser seguir a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, eu tenho um convite especial, porque nos dias 24 e 25 de janeiro vai ter aqui uma série de vídeos no YouTube, de forma gratuita, ao vivo comigo, em que eu vou revelar o passo a passo para você chegar na lista das 20 ações mais baratas da Bolsa. Na média, elas têm um dividend yield um pouco maior do que o mercado como um todo e tem um track record muito bom também, que é um retorno bem elevado no passado, é 26% ao ano, mas se eu não me engano, e também a estratégia que a gente segue aqui na carteira dos nossos clientes de Wealth Management. Essa segunda imagem mostra aí o resultado do nosso cliente mais antigo nos últimos 6 anos contra o Ibovespa. Tá? Então, se você quer ter uma estratégia, não necessariamente a de dividendos, dias 24 e 25 vai rolar esse curso gratuito. E no dia 25 a gente vai abrir vagas para o Descomplicando o Mercado de Ações, que é o meu treinamento completo sobre como selecionar as ações mais baratas da Bolsa. Fica o convite para você não perder essa chance, porque vão ser pouquíssimas nesse ano. Talvez não sejam mais do que 2, então corre lá e participa. Tamo junto? O link vai estar aqui na descrição também. Por fim, a última empresa, essa está entre as mais baratas da Bolsa também, é uma empresa brasileira do ano de 69, que atua nos segmentos químico e petroquímico. E que se destaca com o quê, Filipão? Essa empresa se destaca como a maior produtora de cloro e soda da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC. Se a gente for ver como é que tá o resultado dessa companhia aqui nos últimos 12 meses, a gente vê que ela está caindo um pouco mais de 7%, sem considerar o reinvestimento dos dividendos, e com o reinvestimento dos dividendos não é mais queda, é uma valorização acima de 5% nos últimos 12 meses nas ações dessa companhia. No final das contas, por que é que essa empresa está dentro da estratégia máquina de dividendos? Mais uma vez, ela tem a nossa constância, a presença de pagamento de dividendos por mais de 5 anos, como você consegue ver pela imagem, e o dividendo médio dos últimos 3 anos dela está na casa de 9,9%, tornando ela a terceira colocada do ranking máquina de dividendos. Então, falando aqui, vamos acabar com o mistério da Unipar Carbocloro, ação de código UNIP6, que está aqui na carteira dos clientes do Clube do Valor, inclusive. Beleza? Então, se você quiser ter acesso ao PDF com a explicação da estratégia da máquina de dividendos e 7 ações da estratégia, o link vai estar aqui. Se quiser entender um pouquinho mais sobre essa estratégia de ações mais baratas da Bolsa, tem um vídeo em que eu comento sobre 4 ações que a gente está comprando nesse início de janeiro. Vou deixar o link aqui. Era isso, um grande abraço e até a próxima!